que ele sabia o legado, mas não queria assumir o compromisso. Aí o anjo diz: vai nesta tua força e livra Israel. Aí aqui para frente ele vai dialogando. Quando chega no versículo 25, aí Deus faz a prova se ele era valente mesmo. Deus diz: Gideão, pega o segundo boi do teu pai em sacrifício a mim, um boi de 7 anos. O que é que Deus queria? Expor Gideão em público, para ver se ele tinha coragem. Eu quero que você derrube o altar de Baal e o bosque que está no pé dele, e no lugar do altar de Baal coloque um altar para mim, e corte o bosque, as madeiras, e queime o boi com a madeira do bosque. Ou seja, bosque não era lugar de crente adorar. Quem adorava em bosque, no meio das árvores, todo altar de Baal era cercado de bosque, porque os adoradores de Baal chegavam para oferecer sacrifício, chegava sarado. Quando entrava no bosque, cortava o corpo todo, sangrava, gritava, entrava bom e saía ferido. Altar de Deus não. O crente entra ferido, quebrado, mas quando sai renovado, sai restaurado. Aí Deus disse: tira o altar de Baal e coloca o meu. Isso era expor o menino, porque toda a sua família adorava Baal. Israel estava corrompido. A Bíblia diz que ele pegou 10 homens, e foi tão perigoso que ele não teve coragem de fazer de dia, fez de noite. Quer ser usado por Deus, filho? Guarda o legado. Não tenha medo de se expor. Um dia Deus me deu uma mensagem para pregar na convenção do meu estado, que eu chorei 15 dias sem querer pregar. E quando eu preguei, convenção para 30 mil pessoas, quando eu terminei de pregar, olhavam para mim com os olhos tronchos. Amigos diziam: vou orar por você e por sua família. Peguei o voo, fui para Goiás na madrugada. Quando desembarquei no aeroporto, o meu irmão me liga: o que é que houve ontem no culto? Não sei, foi normal? Não, a televisão e o rádio só falam no culto de ontem. Quando eu cheguei em Acreúna, Goiás, que fui pregar, entrei no hotel, o telefone toca, era um dos grandes pastores do meu estado, dizendo: se eu comer pão, você come pão. Se eu beber leite, você bebe leite. Ele desliga, outro liga: eu vou orar por você e sua família. Mas o que é que houve? Você bateu muito. Você bateu demais. Eu não sabia que Deus estava me expondo. Na minha terra. Quando eu voltei na segunda-feira, uma das pessoas mais importantes foi para o culto, não entrou, porque eu estava no culto. E se o Bento está aí, eu não entro. E é meu amigo. O meu pastor silenciou. Eu cheguei no culto de ensino, os irmãos olhavam para mim e começavam a falar em línguas estranhas. Mas os grandes se revoltaram e disseram ao pastor presidente Zé Neto, na época, saudosa memória: pastor, a gente tem que parar o Bento. O pastor disse: enquanto eu estiver aqui, Deus ainda fala. Diga para quem está o boi, tem coragem? Diga para quem está do teu lado: tem coragem de matar o boi? Tem coragem de cortar o bosque? Deus não usa ninguém sem primeiro lhe expor. Expôs Davi, expôs Elias, expôs Moisés, nem Jesus escapou. Mês de agosto de 2014, as coisas, eu preguei sobre cavadores de tijolos naquele dia. As coisas que foi pregada foram acontecendo, mas os amigos saíam me denigrindo a imagem. Aqui em Brasília, alguém cancelava
Porque alguém de Maceió dizia: o Bento está queimado, bateu demais e ofendeu o pastor. Mas quando eles fechavam, denegriam uma porta, Deus abria 1000 e eu começava viajando mais. Quando deu o mês de janeiro de 2015, eu ia para Campina Grande, o telefone toca, até aqui, quase 7 meses, o meu pastor em silêncio. Eu ia para Campina Grande, pegar com o pastor Daniel. Aí o telefone toca, era o secretário-geral da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Genival, parei o carro, nunca nem tinha falado com ele. É o Genival, encostei o carro. O seu nome foi citado na reunião geral. O que é que houve? O seu nome foi aprovado para pregar no encerramento da AGO, o maior trabalho das Assembleias de Deus no Brasil. Quando chegou em Fortaleza, 2015, no púlpito só tinha presidente, só top na plenária. E o pastor presidente desceu do púlpito para carregar o neguinho para cima. Quem criticava estava todo embaixo e o neguinho em cima, dando glória a Deus e pregando. Diga para quem está ao seu lado: eu já atravessei o rio. O meu legado não é de perdedor, é de triunfo. Depois que Gideão faz isso, você pode ver que no outro dia queriam matá-lo. Os próprios irmãos queriam matá-lo. Quando você chega no versículo 33, aí a coisa piora. Porque agora a Bíblia diz que os midianitas, os amalequitas, se puseram no vale de Jezreel. E não para colher, mas para guerrear e devastar Israel. Diz a história que o efetivo agora não era para destruição, era para guerrear. E o texto mostra isso. E os historiadores dizem que o efetivo de guerra dos midianitas era cerca de 135 mil soldados, com os amalequitas e aliados. Quando você chega no versículo 34, depois que ele se expôs, aí o versículo diz: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Só foi cheio depois que se expôs. Aí Deus disse: ele serve. Aí ele pega a buzina e vai contra-atacar, vai convidar os seus irmãos para a guerra. Quando ele convoca os seus irmãos, só chega da sua família de Abiezer. Aí ele chama mensageiros e diz a eles: vão em Manassés, vão em Asser, vão em Naftali e convoque os guerreiros para guerrear. Eles foram. Quando chegam com Gideão, 32 mil soldados. Isso implica dizer que para quem traz um legado de triunfo era fácil. Mas se você fizer uma continha, 32 mil com Gideão, do outro lado 135 mil, era um soldado israelita para lutar contra 4 midianitas. Aí quando sabe, treme. Aí para piorar, já era difícil. Aí Deus diz: Gideão, tem gente demais aí. É mole? Faz o seguinte: prega. Quem tiver com medo, quem for covarde, pode voltar depressa. No primeiro grito, 22 mil soldados voltaram. Só ficaram 10 mil. Aí Deus diz: agora era 1 contra 13,5. Era um soldado israelita para vencer 13 midianitas e meio. Ficou pior. Aí Deus disse: ainda tem muita gente. Será que dá para duvidar que o legado é triunfante? Aí Gideão preocupou. Ele disse: leva as águas e eu provarei. Se você olhar nas entrelinhas, Gideão não pegou os soldados e levou para o rio. Era clima de guerra. Gideão fez eles cansarem até ter sede no limite.
Porque quem diz que a gente é a nossa necessidade. Quem se converte que fumava, só vai dizer que é crente quando vê um cigarro fumaçando na frente dele. Aí depois que eles cansaram, Deus mandou eles levar a água. E aqueles que beber a água só lambendo, separa. E os que se ajoelhar, separa. Quando eles estavam com sede, Gideão levou-los ao rio. Isso queria dizer, eles estavam preparados para a guerra. Capacete, couraça, todos preparados. E não podiam vacilar. Então quando eles viram a água, era a necessidade máxima. Aí alguns chegavam assustados, estamos em guerra. Não ligava muito para a água, olhava para trás. Chegava na beira do rio, não tirava capacete, não tirava coraça. Eu fiz muito isso em riacho. Pegava a mão, jogava na água e sacudia a água para cima. Quando a água subia, eles pegavam a água no ar. É guerra. Aí Deus dizia, separa isso. Aí outros chegavam, tiravam o capacete, tirava a coraça, botava o joelho no chão, botava a boca na água. Se o inimigo viesse, acabou. Aí Deus disse, joga de lado. E os que se ajoelharam, 9.700. Só sobraram 300. Aí Deus diz, vai ser com esses 300 que eu vou te entregar os midianitas nas tuas mãos. Agora era um israelita contra 450 midianitas. Aí Gideão disse, vai dar certo não, Deus. Aí Deus disse, ele duvidou. Aí Deus disse, desce amanhã cedinho no arraial dos midianitas, madrugada, e eu vou te mostrar. Ele pegou o seu servo, desceu. Quando chegou perto do arraial dos midianitas, ficou, o que é que Deus vai falar? Aí tinha 2 soldados midianitas, incrédulos, não crentes. E um olhou para o outro e disse, eu tive um sonho terrível. Eu sonhei que um pão tostado de cevada descia do monte, invadiu o arraial dos midianitas e destroçava tudo. Aí o outro não crente disse, eu já sei o que é. O não crente é a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas nas mãos dele e vai dar vitória a ele. A Bíblia diz que quando Gideão viu isso, foi renovado, botou o joelho no chão e adorou. Agora eu vou, agora vai, agora eu estou dentro.